O assunto do vídeo de hoje, amamentação em livre demanda. Você sabe o que é e como fazer? Então fica com a gente após a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agradeço mais uma vez pela sua participação aqui nesse vídeo, toda semana com a gente, adquirindo dicas e mais dicas sobre esse mundo, esse universo maravilhoso da maternidade, e já te convido a se inscrever. A sua inscrição ajuda muito a gente na produção de mais materiais. O seu like, o seu comentário é sempre muito bem-vindo. Compartilha com a gente essas experiências que a gente vive dia após dia, porque isso é o mais importante que nós temos para compartilhar. Sempre mostrando as experiências, as dúvidas, as dicas, as possíveis soluções, e aqui nesse canal você encontra playlist de todos esses assuntos. Mas como hoje o assunto é livre demanda, já vou começar falando para vocês que eu escolhi a livre demanda. Assim que a gente já saiu da maternidade, eu já oferecia o peito para ela todas as vezes que ela sentia fome. E essa é a definição de livre demanda. Não é oferecer o peito quando a criança está chorando. Não é o mínimo sinal de choro que eu ofereço o peito, mas é quando ela manifesta que ela está com fome. Então, toda criança, principalmente o recém-nascido, olha a dica aí, ó. Quando eles estão com fome, eles fecham as mãozinhas. E esse é um sinal que a gente percebe que eles estão chorando por fome, porque o choro do recém-nascido tem N explicações, tem N significados. Mas quando é fome, se o seu bebezinho estiver chorando com a mãozinha fechada, cerrada, pode ter certeza que ele está com fome. Então, se você optar pela amamentação em livre demanda, é a hora de dar o peito para o bebezinho, é a hora de alimentar essa criança. Então, a amamentação em livre demanda, ela faz com que a gente esteja realmente conectado com o bebê e oferecendo para ele o peito a cada momento de choro por fome. E existem vários benefícios da amamentação em livre demanda, mas os principais eu vou citar aqui para você, porque foram os que eu percebi com a minha experiência. A minha filha tem hoje 1 ano e 10 meses, ela ainda é amamentada no peito, né? Ela não largou o TT, e isso vai demorar um tempinho ainda para acontecer, porque eu vejo realmente os benefícios dessa amamentação em livre demanda. Então, o vínculo materno com a criança, né, é uma coisa inexplicável através da amamentação. Seja ela de qualquer maneira, mas em livre demanda ela se acentua um pouco mais, né? Então, eu percebo que esse vínculo, esse carinho, esse afeto que a gente nutre com o nosso bebezinho, ele é algo contínuo na livre demanda. Um outro benefício super legal que a gente percebe é o nosso corpo. Então tem o benefício de emagrecer, o benefício de voltar à sua forma no seu corpo antes da gravidez. Isso é muito legal também. E aqui a gente tem um mito de amamentar a criança a cada 3 horas. Por que eu falo que é um mito? Porque na minha experiência isso realmente não funcionou. Gente, não deu. A minha filha tinha fome a cada 1h30. Então, a cada 1h30 eu estava com ela no TT, e ela sendo amamentada e mamando. Então, se eu fosse esperar 3 horas, a cada 3 horas para amamentá-la, com certeza ela ia ficar chorando horrores. Então, eu acho, isso vai da opinião de cada pessoa, e eu estou compartilhando com vocês aqui a minha experiência. Tem coisas que a gente não tem como controlar, por exemplo, cólica ou nascimento dos dentes. Isso vai trazer para a criança um desconforto e a gente pode minimizar. Não tem como a gente impedir, mas o choro por fome a gente consegue impedir com a amamentação, né? Principalmente quando ele ainda é muito pequenininho. Você sabia que o estômago do bebê, a capacidade de alimento que cabe nesse estômago nas primeiras semanas de vida é do tamanho da mão fechada do bebê. É muito pequenininho. Se você está com recém-nascido, você pode olhar a mãozinha dele. É muito pequena. Então, aquele reservatório de alimento que tem ali dentro precisa ser constantemente preenchido com o leite materno. Então, ele vai ter fome antes de 3 horas, né? Muito difícil o bebezinho que se satisfaz com o leite e só depois de 3 horas daí ele vai pedir novamente.
Então, existem esses mitos, né, de que o bebê só vai ter fome em 3 horas, e aí você tem que deixar ele chorando, né, porque você só vai dar o leite, só vai oferecer o peito para ele mamar em 3 horas, né, após 3 horas. Então, esse é um mito, para mim não funcionou. A minha bebê pedia o leitinho antes e eu dava, eu oferecia esse leitinho para ela por ter a consciência, o pensamento de que isso era o mais correto para que ela não ficasse estressada, chorando, sabendo que o leitinho estava ali quentinho, pronto para ser oferecido para ela. Então, essa questão da amamentação em livre demanda, ela vai realmente muito de como você entende que você quer se relacionar com o seu filho, com a sua filha, e da maneira como você entende que é a amamentação. A amamentação em livre demanda também favorece ao estímulo, ao aumento da quantidade de leite que é fabricado pelo nosso corpo, né? Então, para mães que têm pouco leite, que tem no início ali, né, quando desce o leite, que ainda é pouco, a amamentação em livre demanda, ela favorece muito esse aumento na produção de leite. Então isso é muito legal, é uma dica super gostosa também. E depois que o bebezinho faz a pega correta, que ele entende como que é o movimento de sucção, a amamentação, ela se torna um prazer. A amamentação em livre demanda é algo que deve ser estimulado, é algo que deve ser difundido. Então peço para que você compartilhe esse vídeo com quem acabou de ter um bebezinho ou com quem está esperando o bebezinho chegar, né? Nas próximas semanas já vai ter a sua bênção aí no colo para poder amamentar, para que a gente possa explicar para mais e mais mulheres que existem muitos benefícios e que a gente precisa da amamentação em livre demanda sendo uma realidade no nosso país. Tá certo? Então eu conto com você e aí eu peço para que você compartilhe esse vídeo, já curte, já deixa o seu like aí e conta aqui pra gente. Olha que legal, vou lançar um desafio aqui. Todo mundo que assistir esse vídeo, se for mãe, conta pra gente como foi a sua amamentação. Aqui a gente não vai julgar, esse não é um espaço para isso. Eu tô contando a minha experiência e eu deixo o espaço aberto para que todo mundo conte a sua experiência também. Você fez amamentação em livre demanda, você conseguiu amamentar, como foi esse processo para você? E aí a gente pode compartilhar saberes, compartilhar conhecimento e assim um ajudando o outro a gente fortalece esse assunto. E quem sabe a gente vai ter nas próximas gerações aí mulheres tendo essa disponibilidade, essa vontade, esse desejo de amamentar cada vez mais os seus filhos em livre demanda. Fica com a gente nas próximas semanas. Tchau, tchau!